Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante dos sistemas operacionais. É incrível parar para pensar como um computador ou celular foi de uma máquina que só conseguia fazer uma coisinha de cada vez para um verdadeiro maestro, capaz de orquestrar tudo ao mesmo tempo, né? É exatamente essa jornada que a gente vai explorar, a evolução de como o poder dos computadores é gerenciado. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, vamos começar com os sistemas que faziam um de cada vez. Depois, a gente entra no malabarismo de tarefas, para entender como eles aprenderam a fazer várias coisas. Na sequência, vamos ver o poder dos múltiplos processadores, explorar as conexões fortes e fracas entre eles e, por fim, chegar na conclusão essencial, que é o que realmente impacta nosso dia a dia. Vamos nessa? Tudo começo é mais simples, né? E na computação, o início de tudo era bem focado. A missão era uma só: executar apenas um programa por vez. Vamos entender como funcionava essa base monotarefa? Aqui a gente tem o nosso mapa geral. Dá para ver que a evolução toda se divide em três grandes ramos. A gente vai começar pela base de tudo, aquela primeira caixa ali na esquerda, os sistemas monoprogramáveis, ou monotarefa. Esse foi o ponto de partida. A lógica era bem direta. Um programa, um computador. Imagina só ter uma cozinha inteira, com todos os fogões, panelas e utensílios, dedicada a fazer só um prato de cada vez. Era bem simples de organizar, mas, nossa, extremamente ineficiente. E essa imagem mostra bem o problema desse monopólio. O programa controlava absolutamente tudo. Então, se ele precisasse esperar por alguma coisa, tipo um toque no teclado, a CPU, que é o cérebro do computador, simplesmente ficava parada, sem fazer nada. Era um desperdício enorme de um poder de processamento que, na época, era caríssimo. E aí veio o próximo grande pulo do gato na computação. Descobrir como parar de desperdiçar todo aquele tempo ocioso da CPU. A solução foi basicamente ensinar o computador a fazer malabarismos, a gerenciar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. A mudança foi assim radical, como dá para ver bem aqui na comparação. A gente saiu de recursos totalmente dedicados para recursos compartilhados. Sim, a implementação ficou mais complexa, mas o ganho foi gigantesco. Muito mais eficiência, menos tempo de espera e custos mais baixos, já que um único computadorzão poderoso podia dar conta de várias tarefas ou até de várias pessoas. Então, e isso é super importante. Multitarefa não é uma coisa só. É um conceito que tem diferentes abordagens. As duas primeiras e mais importantes foram os sistemas batch, que a gente chama de em-lote, e os sistemas de tempo compartilhado, ou time sharing. Vamos dar uma olhada em cada um. Os sistemas batch foram os primeirões da multitarefa, lá pelos anos 60. A ideia era bem simples: juntar um monte de trabalhos em um lote e mandar o computador executar tudo em sequência, sem precisar de ninguém ali olhando. É só pensar numa rotina de backup que roda de madrugada, sabe? Ela copia os arquivos, faz o que tem que fazer e termina, tudo sozinha. Ou seja, é uma multitarefa não interativa. E agora sim, a gente chega na multitarefa que todo mundo conhece hoje em dia. Num sistema de tempo compartilhado, o sistema operacional age como um gerente de tempo, assim, super rápido. Ele quebra o tempo do processador em fatias minúsculas, os time slices, e dá um pedacinho da atenção para cada programa que está rodando. A troca é tão veloz que pra gente a sensação é que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. O navegador, o editor de texto, a música, tudo junto. E essa tabela aqui deixa uma coisa bem clara. A multitarefa não só permitiu rodar vários programas, mas também ter vários usuários. Um sistema que só faz uma coisa de cada vez, por natureza, só serve para uma pessoa, né? Já um sistema multitarefa pode servir tanto para uma pessoa só, como num computador pessoal, quanto para um monte de gente ao mesmo tempo, que nem um servidor de uma empresa onde várias pessoas se conectam. Beleza, agora a gente vai subir de nível. A gente sai de gerenciar várias tarefas num processador só para começar a usar vários processadores trabalhando juntos, em harmonia. Esse é o próximo patamar do poder computacional. A ideia aqui é simples: mais de um cérebro. E isso permite duas coisas incríveis. Primeiro, paralelismo de verdade. Um processador cuidando do navegador, outro da música, por exemplo. E segundo, a gente pode pegar uma tarefa muito pesada, tipo renderizar um vídeo, quebrar ela em pedacinhos e fazer cada processador trabalhar numa parte. O resultado? Uma velocidade muito, mas muito maior. Mas como é que esses múltiplos processadores trabalham juntos? Porque não é só jogar eles dentro da mesma caixa e pronto. Vamos ver agora os dois jeitos principais que eles têm para se conectar e colaborar de verdade. Olha só, esse esquema aqui mostra a grande divisão. Sistemas que são fortemente acoplados e os que são fracamente acoplados. A diferença principal entre eles está em quão próximos os processadores são um do outro, sabe? Como eles conversam e trocam figurinhas.
Então, no modelo fortemente acoplado, todos os processadores usam a mesmíssima memória principal. Imagina uma bancada de trabalhos gigante. Todos os especialistas ali têm acesso direto e total a todas as ferramentas. A colaboração é, assim, super próxima e muito rápida, porque a informação está ali, disponível para todo mundo na mesma hora. E essa imagem mais técnica aqui mostra exatamente isso. É a tal da arquitetura de memória compartilhada. Aquela analogia da bancada de trabalho é perfeita. Vários especialistas trabalhando juntos, com acesso imediato às mesmas ferramentas. A coordenação é máxima. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Nos sistemas que são fracamente acoplados, a história é outra. Cada processador tem a sua própria memória, a sua própria bancada de trabalho, são como sistemas independentes. Para eles conseguirem trabalhar juntos, eles precisam mandar mensagens um para o outro, através de uma rede de comunicação. A conversa não é tão instantânea. A palavra-chave aqui é separação. Cada processador tem a sua memória, a sua bancada. A colaboração toda depende desse envio de mensagens. Pode até ser um pouquinho mais lento para algumas tarefas, mas essa arquitetura tem uma vantagem gigantesca. Dá para conectar um número quase infinito de trabalhadores. Beleza, a gente já falou de monotarefa, multitarefa, multiprocessadores, acoplamento forte, acoplamento fraco. Então, o mais importante agora é, mas e daí? Como é que a gente conecta todos esses conceitos que parecem meio abstratos com os benefícios que a gente vê no dia a dia nos nossos aparelhos? E por que tudo isso é tão importante? Porque, no fim das contas, isso nos dá tipo uns 3 superpoderes. Primeiro, escalabilidade. Um site está bombando e precisa de mais poder? Simples, é só adicionar mais servidores na rede. Segundo, disponibilidade. Pensa num serviço de streaming. Se um servidor deles cai, outros assumem na hora e o filme continua rodando, ninguém nem percebe. E por último, o balanceamento de carga. O sistema é inteligente e distribui o trabalho para ninguém ficar sobrecarregado. É isso que faz a internet funcionar direitinho. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar um pouco. Pense em como a internet funciona. A computação em nuvem, onde ficam guardados tantos arquivos, fotos e e-mails, é construída sobre milhares de computadores trabalhando juntos. Com base no que a gente viu, essa rede imensa de máquinas seria um sistema fortemente ou fracamente acoplado? A resposta para essa pergunta, na verdade, revela a arquitetura que sustenta todo o nosso mundo digital de hoje. Valeu pela companhia nessa análise.